Há sons que o ouvido humano não deveria reconhecer. Alguns parecem vir do tempo, outros de lugares que já não existem. Foi assim com a gravação encontrada em um celular deixado dentro do antigo Hospital Santa Amélia, desativado desde 1987. A gravação durava apenas 3 minutos e 7 segundos. Começava com o ruído de passos ecoando em um corredor vazio, depois uma respiração ofegante e, por fim, um som que não deveria estar ali, o bip constante de um monitor cardíaco. O problema é que aquele hospital não tinha eletricidade há décadas. O áudio foi entregue anonimamente a um grupo de pesquisadores que investigavam sons anômalos. Eles tentaram determinar a origem, mas não havia sinais de edição, ruído digital ou interferência. O celular, porém, não pertencia a ninguém identificado. As coordenadas do GPS mostravam algo ainda mais intrigante. O ponto exato onde a gravação foi feita não existe no mapa. É como se aquele corredor estivesse fora da planta real do hospital. Nos registros antigos da prefeitura, o Santa Amélia foi interditado após um incêndio que começou no subsolo. Nenhum corpo foi oficialmente encontrado, mas dezenas de pacientes desapareceram na evacuação. Há relatos de que os bombeiros ouviram vozes chamando por socorro quando o prédio já estava vazio. Depois disso, as autoridades demoliram parte do complexo, mas deixaram intacta uma ala, o corredor central. Segundo moradores, toda vez que tentavam destruí-lo, as máquinas falhavam. Décadas se passaram e o hospital virou lenda urbana. Caçadores de histórias diziam que, se alguém entrasse sozinho e ficasse em silêncio absoluto, ouviria um segundo par de passos, seguindo o ritmo do próprio. A maioria ria da ideia, até que a gravação surgiu. O áudio viralizou em fóruns e canais especializados. Alguns diziam ouvir vozes escondidas entre os bips, outros que reconheciam nomes sendo sussurrados, inclusive o do próprio ouvinte. O mistério ganhou força quando um ex-funcionário do hospital, já idoso, afirmou que o som do bip não pertencia a um monitor qualquer. Disse que aquele ritmo específico, aquela frequência, era usada apenas em uma sala, a unidade de isolamento experimental, fechada meses antes do incêndio. Oficialmente, não há registros de pacientes internados ali, mas o homem insistia que lembrava do som ecoando pelas madrugadas, mesmo quando todos os equipamentos estavam desligados. Na gravação, há um último detalhe que poucos perceberam. Nos segundos finais, antes de o áudio cortar, algo muda. O bip acelera, como um coração em pânico. E então, uma voz feminina sussurra entre 2 estalos elétricos. Se você está ouvindo, não venha sozinho. A análise dos especialistas concluiu que a frase foi dita muito próxima ao microfone, como se alguém estivesse bem ao lado de quem gravava. Mas o som da respiração permanece constante, sem espaço para uma segunda pessoa no ambiente. O arquivo original nunca foi recuperado. O celular foi encontrado queimado e o chip derretido. Ainda assim, toda madrugada, às 3h07, o som reaparece em diferentes transmissões de rádio da região. Sempre o mesmo tempo, a mesma sequência, o mesmo aviso. E ninguém sabe quem ainda está dentro daquele hospital. O Hospital Santa Amélia permanece de pé como uma cicatriz no meio do bairro esquecido. As janelas quebradas e os corredores tomados por musgo não escondem o fato de que o prédio ainda pulsa, como se respirasse lentamente. Quem passa por ali diz que o ar é mais frio, mesmo em dias de sol forte. As árvores ao redor crescem tortas, curvando-se para longe da construção, como se evitassem olhar diretamente para ela. As autoridades fecharam o local há quase 40 anos, mas nunca chegaram a demolir o bloco principal. Há quem diga que, em certas noites, luzes piscam nos andares superiores e sons metálicos ecoam de dentro, mesmo sem energia. O governo tentou vender o terreno 3 vezes e todas as negociações fracassaram após os compradores visitarem o prédio. Nenhum deles voltou. O lugar foi construído no início da década de 1940 como um hospital militar. Tratava-se de um complexo imenso, com um corredor central que atravessava toda a estrutura, quase 200 metros de comprimento. O projeto original chamava esse corredor de
eixo de circulação vital, uma ideia do engenheiro responsável, que acreditava que o espaço funcionaria como um pulmão entre as alas do hospital. No entanto, durante as reformas de ampliação nos anos 70, começaram os relatos de anomalias. Funcionários reclamavam de vertigens e desorientação ao caminhar pelo corredor. Alguns diziam sentir o ar ficar mais denso à medida que se aproximavam do centro, como se estivessem entrando em outro ambiente. Outros juravam ver o próprio reflexo nas janelas com segundos de atraso. O fenômeno ficou conhecido internamente como efeito de deslocamento e foi tratado como curiosidade científica até o incêndio. Os relatórios oficiais afirmam que o fogo começou no subsolo, em uma sala que nunca constou nos mapas. O mais estranho é que o sistema de alarme falhou apenas naquele ponto. Quando as chamas alcançaram o corredor, os extintores estavam vazios. O incêndio foi controlado, mas o hospital nunca mais foi o mesmo. Pacientes começaram a desaparecer dos registros, funcionários pediram transferência em massa, e um silêncio pesado tomou conta do lugar. Hoje, os poucos que se atrevem a entrar descrevem a sensação de estar fora do tempo. Relógios travam, bússolas giram sem direção, e o som dos passos demora demais para voltar. Um explorador urbano, entrevistado em um fórum de mistérios, contou que passou apenas 15 minutos lá dentro, mas seu relógio marcava 3 horas. Outro relatou que o corredor parecia mudar de comprimento, uma hora curto, outra interminável. O mais inquietante é que, entre os destroços da recepção, ainda há um painel de energia que nunca foi desligado. Os disjuntores estão todos abaixados, mas um deles, marcado com fita vermelha, permanece travado na posição ligado. Ao lado, uma placa oxidada traz uma inscrição quase ilegível. Corredor principal, acesso restrito, apenas um de cada vez. Ninguém sabe quem escreveu essa regra nem quando foi colocada, mas para quem conhece a história, ela faz sentido, porque há quem jure que o hospital continua em funcionamento, só que em outro tipo de tempo. Entrar no Hospital Santa Amélia é como atravessar o próprio ar. O frio não vem do vento, mas das paredes, a umidade, ferrugem e o cheiro de éter antigo misturado a ferro, o mesmo odor que se sente antes de uma tempestade. O corredor principal começa logo após o antigo balcão de recepção, coberto de poeira e papéis enegrecidos. É ali que o tempo começa a se distorcer. O primeiro passo ecoa como se houvesse 2, um real e outro atrasado, repetido em exato intervalo. Os exploradores que registraram o som descrevem o eco como demasiado humano, diferente do ruído natural de reverberação. Quando alguém anda, o eco parece respirar, e quando para, o som para junto, mas com um atraso que sugere que o corredor responde, não reflete. Câmeras posicionadas por grupos de investigação mostram sombras movendo-se logo atrás da lente, sempre no mesmo ritmo que o operador. Quando analisadas em câmera lenta, as imagens revelam algo impossível. A sombra repete os gestos com uma fração de atraso, como se fosse um reflexo preso em outra linha do tempo. Em 2004, um dos primeiros grupos a entrar com autorização extraoficial, os chamados caçadores de concretos, conhecidos por registrar prédios condenados, deixou microfones espalhados pelo local. O material bruto mostra que, nas primeiras horas, os sons eram normais: vento, goteiras, o rangido do piso. Mas às 3h07 da manhã, todos os microfones captaram o mesmo ruído. Passos lentos, constantes, vindo de diferentes direções ao mesmo tempo. O grupo deixou o local em pânico e o áudio se tornou peça central de uma das maiores investigações paranormais do país. Um dos integrantes, entrevistado anos depois, disse que sentiu algo acompanhar sua respiração. Não era medo, era como se alguém respirasse dentro do meu peito. O corredor parece possuir uma acústica própria. Os sons não se dissipam, eles permanecem suspensos como se fossem gravados no ar. Especialistas em acústica, após ouvir os registros, afirmaram que as frequências de eco variam de acordo com o número de pessoas no local, mesmo quando há apenas uma. Isso significa que o som responde à presença humana. O mistério se intensifica com os relatos dos moradores vizinhos. À noite,
Eles afirmam ouvir o som de passos vindos de dentro do hospital, sempre no mesmo ritmo, sempre terminando com um ruído seco, o estalo de uma porta se fechando. Alguns descrevem o som como uma marcha, outros como uma dança lenta. Um detalhe curioso: quem já caminhou por aquele corredor diz que após o terceiro passo, o chão começa a vibrar levemente, como se o prédio inteiro respirasse junto. O fenômeno nunca foi captado por sensores de movimento, mas pode ser ouvido nos microfones mais sensíveis, uma frequência baixa, quase imperceptível, semelhante ao som de um coração. Há quem diga que o corredor tenta sincronizar quem o atravessa, como se quisesse fazê-lo andar no mesmo ritmo que algo invisível. E quando isso acontece, quando o passo do visitante se alinha ao eco, é aí que o hospital começa a responder. As luzes dos equipamentos piscam, o ar se torna mais denso. O som de um segundo par de passos deixa de vir de trás e passa a vir da frente. Entre os escombros da ala leste, uma pasta vermelha resistiu ao tempo. O papel estava encharcado, mas ainda legível em partes. No topo da capa, o nome escrito à mão: Joana Ribeiro, supervisora de enfermagem. Ela havia trabalhado no Santa Amélia durante 26 anos e, segundo registros oficiais, desapareceu na noite do incêndio. Nenhum corpo foi encontrado. Dentro da pasta, havia anotações de rotina, horários de medicação, listas de pacientes, relatórios de troca de turno. Mas entre as páginas, um caderno menor, de capa azul, destoava de todo o resto. As primeiras linhas pareciam normais. Dia 3 de julho de 1987. Paciente 134 apresentou febre. Corrente elétrica instável no bloco cirúrgico. Depois, a escrita muda. As frases se tornam curtas, nervosas. O registro seguinte diz: eles continuam acordados, mesmo os que morreram ontem. Joana descreve vozes vindas das paredes, pedidos de ajuda e sons de monitores ligados. Ela escreve que tentou verificar o quadro de energia, mas que os fios da ala central pareciam vivos, vibrando como se conduzissem algo que não era eletricidade. Um trecho no fim da página chama a atenção dos investigadores. Há alguém andando pelo corredor. Não consigo ver quem é, mas ele sabe meu nome. Os relatos do caderno foram cruzados com o diário de manutenção da época. Curiosamente, a última anotação feita pelo setor técnico no mesmo dia 3 informa que todas as luzes do corredor principal falharam às 3h07 da manhã. No fundo da pasta havia uma fotografia antiga, mostrando enfermeiras sorrindo em frente à recepção. À direita, uma figura borrada aparece parcialmente, alta, com jaleco escuro, mas sem rosto definido. Quando ampliada digitalmente, o reflexo da foto mostra Joana olhando para aquele borrão, como se o tivesse percebido no momento exato em que a câmera disparou. Os registros oficiais sobre ela terminam naquela madrugada. No relatório de desaparecimento, um detalhe passou despercebido por décadas. Um bilhete preso à folha com letra trêmula dizia apenas: se ouvirem os passos, fiquem onde estão. Eles ainda estão procurando o caminho de volta. Anos depois, um grupo de exploradores urbanos afirmaria ter encontrado o que chamaram de Sala de Joana. Era uma pequena enfermaria, parcialmente colapsada, mas com os lençóis intactos e instrumentos limpos, como se ainda fossem usados. No centro da sala, sobre a maca, estava um estetoscópio, o mesmo modelo que Joana usava, segundo antigos colegas. Quando um dos exploradores aproximou o gravador do objeto, o microfone captou uma voz feminina fraca, quase imperceptível, dizendo: não é seguro depois do terceiro passo. O som foi analisado mais tarde, e os especialistas afirmaram que a voz estava atrás do microfone, não à frente. O que restava de Joana nunca foi encontrado, mas a enfermeira continuou a ser ouvida. Em todas as investigações posteriores, o áudio de passos no corredor vem acompanhado de um sussurro feminino, repetindo a mesma palavra em tom calmo, hipnótico, como um aviso: sozinha. E quando alguém tenta repetir a gravação dentro do hospital, o áudio responde. A voz muda e diz o nome de quem está ouvindo.
Nos arquivos do antigo Departamento de Saúde da cidade, há uma caixa com documentos marcados como incompletos. Dentro dela, fichas de pacientes do Hospital Santa Amélia, todas datadas da mesma semana do incêndio. O padrão é idêntico: nome, diagnóstico, medicação, observações médicas e, na última linha, um espaço vazio onde deveria constar a data de alta ou óbito. Nenhum foi preenchido. Foram 42 pacientes registrados entre os dias 27 de junho e 3 de julho de 1987. Nenhum deles reapareceu em outro hospital e nenhum atestado de morte foi emitido, como se todos tivessem simplesmente desaparecido. A imprensa da época cobriu o caso por poucos dias antes de o assunto ser silenciado. O Ministério da Saúde classificou o evento como erro administrativo durante evacuação de emergência. Mas um dos inspetores que participou da vistoria, Dr. Augusto Neiva, deixou um relato informal que só foi descoberto anos depois. Em uma carta endereçada ao chefe de setor, ele escreveu: "Encontramos prontuários sem registro de transferência, mas todos apresentavam um detalhe incomum. O pulso descrito nas anotações se mantinha ativo até minutos antes da evacuação, mesmo quando os pacientes já não respondiam. Segundo ele, a maioria estava internada na ala norte, ligada diretamente ao corredor principal, a mesma estrutura que nunca pôde ser demolida." O inspetor menciona que, enquanto verificava os quartos, ouviu o som de algo metálico batendo em sequência, como o barulho de um gotejamento, mas sem água. Quando seguiu o som, encontrou uma maca vazia, balançando lentamente sozinha. Os relatórios seguintes, já oficiais, omitiram essa parte. Porém, o nome do Dr. Neiva desapareceu de todos os registros públicos após o envio da carta. Nenhum colega soube dizer o que aconteceu com ele. Décadas mais tarde, pesquisadores da Universidade Federal tentaram localizar parentes de pacientes daquela semana. Dos que responderam, muitos relataram o mesmo sonho recorrente. O parente perdido os chamando de dentro de um corredor branco, pedindo para voltar e buscá-los. Um dos familiares, filho de uma paciente chamada Alzira Ramos, afirmou ter recebido uma ligação do número do antigo hospital. Na gravação do telefone fixo, é possível ouvir uma voz fraca dizendo: "Mamãe ainda está esperando o remédio." Os técnicos em telecomunicações confirmaram que a linha do hospital está cortada desde 1991. Na tentativa de reproduzir a experiência, um grupo de documentaristas instalou sensores térmicos na ala norte. O equipamento captou variações mínimas de temperatura, formando silhuetas humanas em pé, distribuídas ao longo do corredor, todas imóveis. O mais perturbador é que, quando a equipe recuou, os sensores mostraram as silhuetas mudando de posição, lentamente, como se observassem. O relatório final concluiu que as leituras poderiam ser interferência eletromagnética, mas uma das imagens permanece sem explicação, a de uma das figuras se aproximando da câmera e erguendo algo nas mãos. Ampliada digitalmente, percebe-se o objeto, um cartão de paciente, com o nome Joana Ribeiro. Quem tenta medir o corredor principal do Hospital Santa Amélia descobre um paradoxo. Nenhuma medição dá o mesmo resultado. Um levantamento técnico de 1999 indicava 192 metros. Um segundo, feito em 2007, registrou 211. Já o último, de 2019, ultrapassou 280, embora o prédio inteiro não tenha estrutura suficiente para abrigar tal distância. O fenômeno começou a ser chamado de efeito de extensão variável, mas entre os que já entraram, o nome é outro: o corredor que não acaba. O espaço é estreito, com paredes descascadas e fileiras de lâmpadas quebradas. Durante o dia, a luz natural mal alcança o meio do trajeto. À noite, o escuro é absoluto. E é nesse escuro que os relatos mais perturbadores acontecem. Os exploradores afirmam que, ao andar em linha reta, o som dos passos começa a se duplicar, ecoando de pontos cada vez mais distantes. Quem grava o som nota um padrão curioso. As ondas de eco se tornam mais longas quanto mais se caminha, como se o corredor se alongasse proporcionalmente ao movimento. Em uma das investigações mais conhecidas,
o grupo Urbex 0307 instalou câmeras a cada 20 metros e percorreu o espaço em linha contínua. No vídeo, o líder do grupo, um homem chamado Fábio Klein, desaparece após atravessar o ponto onde a última câmera foi instalada. Nenhum som de corrida, nenhum grito. As câmeras mostram apenas a lanterna se apagando lentamente. O mais assustador: os sensores de movimento da câmera seguinte ativam 5 minutos depois, registrando o som de passos se aproximando. Mas ninguém aparece. Os técnicos do grupo, tentando explicar, sugeriram que Fábio poderia ter se perdido em uma porta lateral. Mas o mapa da planta mostra algo impossível. O corredor não tem divisões no trecho final. 2 dias depois, a equipe voltou para buscar os equipamentos. As câmeras estavam cobertas de pó, mas ainda ligadas. Todas mostravam o mesmo erro de data e hora: 0307-1987, 0307. No vídeo final, uma imagem breve. Por frações de segundo, o corredor aparece limpo, iluminado, com paredes brancas e uma maca ao fundo. Uma mulher de jaleco passa, empurrando algo. Quando o brilho da lanterna muda, tudo volta ao normal. O corredor sujo, destruído, silencioso. Os registros oficiais da empresa de energia confirmam que o prédio não recebe carga elétrica desde 1991. Mesmo assim, o sensor térmico captou picos de calor nas extremidades do corredor, com intervalos exatos de 3 minutos e 7 segundos. O que mais intriga os especialistas é o comportamento do som dentro daquele espaço. Microfones posicionados nos 2 extremos gravam o mesmo ruído. Um bip distante, como o de um monitor cardíaco, mas o atraso entre os 2 áudios é de 16 segundos. Tempo demais para a distância física. Há teorias que falam de distorção espacial, ondas estacionárias, magnetismo residual, mas há quem acredite que o corredor não é apenas um espaço físico, é um ciclo, um loop entre o que existiu e o que ficou preso. E segundo os últimos relatórios de áudio, o som dos passos ainda continua. Sempre 2, sempre sincronizados. E um deles, mais leve, mais breve, parece infantil. A história do Hospital Santa Amélia ganhou um novo rumo quando um técnico em redes chamado Rafael Moura decidiu investigar um sinal anônimo detectado por rádios amadores. O sinal era fraco, mas constante, e operava numa faixa de frequência que não deveria existir mais. 2.408 GHz, a mesma usada por sistemas de vigilância antigos. O técnico rastreou a origem e descobriu algo absurdo. O ponto exato era o subsolo do Santa Amélia. Ele conseguiu decodificar parte da transmissão. E o que surgiu na tela foi uma imagem granulada, preto e branco, exibindo um corredor vazio. A gravação parecia ser de uma câmera de segurança dos anos 80, com a data congelada em 0307-1987, 0307. Até aí, nada de anormal. Mas o vídeo continuava ao vivo. O relógio digital no canto da tela avançava normalmente e o som ambiente, captado por um microfone interno, exibia ruídos recentes, pingos de água, passos distantes, respiração. Rafael acreditou estar assistindo a um loop antigo sobreposto a ruídos atuais, até que algo se moveu na imagem. Uma sombra alongada cruzou o corredor e parou diante da câmera, imóvel. Quando ele ajustou o contraste, percebeu contornos humanos, mas sem detalhes. A silhueta estava voltada para a lente como se observasse diretamente quem assistia. Durante os minutos seguintes, a figura não se moveu. Só então, o som mudou. O microfone captou o ruído de uma maca sendo arrastada e um bip cadenciado, como o de um monitor cardíaco. O técnico, assustado, tentou encerrar a conexão, mas o vídeo travou. A tela piscou por 2 segundos e uma frase surgiu em letras brancas, como uma sobreposição automática: "Não entre sozinho". O computador desligou sozinho e a placa de rede queimou. Rafael enviou o arquivo a um colega especialista em forense digital, mas o vídeo já não existia. O disco rígido exibia apenas um código repetido: 0307 0307 0307, o mesmo padrão encontrado em registros antigos do hospital.
Meses depois, outros sinais parecidos foram detectados em regiões diferentes do país, todos com a mesma frequência. A imagem era sempre a mesma. O corredor do Santa Amélia, silencioso em preto e branco, e uma sombra que caminhava lentamente em direção à câmera. O tempo da gravação variava, mas nunca passava de 3 minutos e 7 segundos. Os técnicos que analisaram o fenômeno perceberam outro detalhe sinistro. O feed parecia responder ao ambiente de quem o assistia. Em uma das transmissões, o som de respiração do técnico ecoou dentro do próprio vídeo. Em outra, o ruído do relógio da sala de controle coincidiu exatamente com o bip da imagem. Um físico da Universidade de São Paulo, consultado de forma confidencial, sugeriu que o sinal não estava sendo transmitido, mas refletido. Segundo ele, o hospital poderia estar emitindo ecos temporais, como se as câmeras tivessem capturado um instante preso entre o passado e o presente. Na última transmissão registrada, a sombra finalmente chegou perto o bastante da lente para que parte do rosto se tornasse visível. A imagem durou apenas 1 segundo, mas o suficiente para identificar algo impossível. A silhueta usava um crachá com o nome R. Moura, o técnico que gravou o primeiro vídeo. A polícia nunca conseguiu localizar Rafael. Mas a frequência, 2408 GHz, continua ativa, sempre às 3h07 da madrugada. O primeiro relato sobre o cheiro surgiu em 1992, quando um grupo de vigilantes foi contratado para impedir invasões ao Santa Amélia. Eles contaram que, todas as noites, um odor forte invadia o ar, misturando o aroma químico de éter com o gosto metálico de ferro. O fenômeno sempre acontecia na mesma hora, 3h07 da manhã. O detalhe mais estranho é que o cheiro vinha acompanhado de uma queda brusca de temperatura e de um som leve, semelhante à respiração atrás da nuca. Ao longo dos anos, os relatos se repetiram. Cada vez que alguém mencionava a Sala 9, uma das antigas salas de cirurgia, o cheiro ficava mais intenso, como se o nome funcionasse como um gatilho. Exploradores urbanos que tentaram entrar ali disseram que o ar se tornava quase irrespirável, provocando náusea e vertigem. Alguns perderam a consciência por minutos e acordaram em lugares diferentes do hospital, incapazes de lembrar como chegaram lá. Em 2006, o químico Leonardo Guimarães, especialista em compostos voláteis, decidiu investigar o caso de forma científica. Instalou sensores de gás e analisou amostras de ar coletadas no interior do prédio. O resultado inicial mostrou níveis normais de dióxido de carbono e partículas metálicas típicas de ambientes abandonados. Mas às 3h07, todos os sensores registraram uma reação impossível. A presença de éter etílico ativo, um composto que evapora em segundos, e traços de hematina, subproduto químico encontrado em sangue humano coagulado. O problema é que não havia nada que pudesse gerar essas substâncias, nenhum recipiente, nenhuma fonte de material biológico. O relatório de Guimarães terminou com uma nota curta, escrita à mão. A Sala 9 está respirando. Semanas depois, o químico desapareceu. Seu carro foi encontrado estacionado em frente ao hospital, com o motor ainda quente e os faróis acesos. Dentro, um gravador tocava em loop um áudio de 3 minutos e 7 segundos. No som, apenas passos, uma respiração e, no final, um bip contínuo, até cortar abruptamente. Alguns acreditam que o cheiro é apenas o resquício de substâncias antigas impregnadas nas paredes. Outros, porém, veem um padrão. O éter era o anestésico usado nas cirurgias do Santa Amélia, e o ferro, o sangue. A combinação, dizem, é o sinal de que algo está prestes a acontecer. Moradores próximos afirmam que, nas noites em que o odor se espalha, os cães do bairro uivam e os postes piscam. Um homem que trabalhava como vigia descreveu a experiência com um detalhe perturbador. O cheiro vem antes do som, e quando ele chega é como se o ar tivesse carne. Em 2014, uma equipe de filmagem independente decidiu registrar o fenômeno. O vídeo nunca foi publicado, mas uma das imagens vazou em fóruns especializados. Nela vê-se a lente coberta por uma fina névoa e, ao fundo,
uma figura caminhando em direção à câmera. Quando o operador desmaia, o equipamento continua gravando. E o que aparece nos últimos segundos é apenas a parede da sala 9, coberta por marcas de mãos humanas. Cada uma delas impressa em sangue seco, mas recente o suficiente para refletir a luz. A polícia retirou a equipe no dia seguinte. Nenhuma marca foi encontrada, mas o cheiro permaneceu. E, segundo os moradores, até hoje ele volta, sempre quando o vento sopra do lado errado, vindo do hospital. Durante a segunda expedição técnica autorizada pela prefeitura em 2018, os engenheiros responsáveis por mapear o interior do Santa Amélia perceberam algo estranho. As portas não estavam onde deveriam. No mapa original, o corredor principal possuía 7 acessos laterais fixos, mas na planta atual havia 11, e nenhum na mesma posição registrada décadas antes. À primeira vista, imaginaram um erro de medição, até que um dos engenheiros, Daniel Cortez, teve a ideia de marcar cada batente com tinta fluorescente numerada. No dia seguinte, as marcas estavam trocadas de lugar. Algumas portas simplesmente desapareceram. Outras surgiram em pontos onde antes existia parede sólida. As filmagens de segurança mostram algo ainda mais impossível. Entre as 2h58 e 3h07 da madrugada, o corredor escurece por completo. Quando as luzes voltam, as portas já estão em novas posições. Esse fenômeno se tornou conhecido entre os investigadores como migração estrutural. Céticos tentaram explicar o caso como fruto de alucinações induzidas pela baixa luminosidade e pelo cansaço. Mas Daniel registrou o ocorrido em vídeo, usando uma câmera térmica, e o material eliminou qualquer dúvida. Durante os minutos de escuridão total, as portas não apenas mudavam de lugar, elas se moviam. O calor residual das dobradiças mostrava que haviam girado sobre o próprio eixo. Ao analisar os dados, um padrão emergiu. Todas as novas posições formavam uma linha, uma espécie de trilha que levava diretamente à sala 9, a mesma mencionada em antigos relatórios e associada ao odor de éter e ferro. O grupo decidiu seguir o traçado e descobriu que o corredor terminava em uma parede cega. Mas quando aproximaram a lanterna, notaram uma marca sutil, o contorno de uma porta sem maçaneta. Daniel colocou a mão sobre a superfície e disse sentir uma vibração fraca, como o motor de um aparelho distante. Um som começou a crescer, primeiro o chiado de estática, depois algo semelhante a um coração batendo. O ruído cessou subitamente e a parede ficou fria. 3 dias depois, Daniel retornou com outro colega e encontrou uma porta real no mesmo local. A madeira era nova, as dobradiças intactas, e pregado sobre ela um aviso escrito à mão em tinta vermelha: apenas um de cada vez. O engenheiro acreditou que alguém estivesse pregando peças na equipe. Decidiu testar a hipótese e entrou sozinho. O vídeo de sua câmera de capacete, divulgado mais tarde, mostra os primeiros minutos normais. Chão gasto, paredes sujas, silêncio absoluto. Depois, um som metálico ecoa. O clique da porta se fechando atrás dele. Daniel chama os colegas, mas ninguém responde. O rádio chia. Quando ele tenta retornar, a porta não existe mais. No lugar, apenas uma parede lisa. O vídeo continua por mais de 10 minutos, até que Daniel, visivelmente desorientado, começa a andar em círculos. À medida que a bateria da lanterna enfraquece, sons distantes preenchem o ambiente. Vozes baixas, gemidos, um bip constante. E, no último minuto, a câmera capta algo de relance. Uma figura parada no fim do corredor, observando. A tela fica preta. Do lado de fora, os colegas dizem ter ouvido apenas um único som, o rangido de uma porta se abrindo. Mas nenhuma delas estava destrancada. Na década de 1990, antes que o hospital fosse definitivamente interditado, alguns curiosos conseguiram entrar pela ala leste. Entre eles estava Carlos Mendonça, fotógrafo amador e ex-estudante de medicina. Ele planejava registrar o interior do Santa Amélia antes de a prefeitura murar o prédio. Seu relato, preservado em uma entrevista gravada pouco antes de sua morte, permanece um dos mais estranhos ligados ao caso.
Carlos contou que estava sozinho, com uma lanterna e uma câmera analógica. As primeiras fotos mostravam apenas o esperado: corredores cobertos de mofo, instrumentos enferrujados, prontuários espalhados. Mas ao chegar à ala norte, ouviu o som de rodas arrastando. Pensou tratar-se de um animal, até ver algo se mover lentamente no fim do corredor. Uma maca. Ela deslizava sozinha com as rodas trêmulas, indo e vindo como se alguém a empurrasse. Carlos fotografou e o flash revelou o impossível. Sobre a maca havia um homem sentado, envolto em ataduras do pescoço aos pés, o corpo curvado, a cabeça baixa. O fotógrafo descreveu que, apesar de o rosto estar completamente coberto, teve a nítida impressão de ser observado. Reunindo coragem, perguntou quem estava ali. A figura virou-se devagar e, com voz abafada pelas faixas, respondeu: "O corredor é para quem não sabe para onde ir." Em seguida, o homem deitou-se sobre a maca e ficou imóvel. O flash da câmera falhou e Carlos sentiu o ar se tornar pesado, o chão vibrando levemente. Ele recuou. Quando a lanterna voltou a acender, a maca estava vazia. A revelação mais perturbadora veio semanas depois, quando o fotógrafo mandou revelar o filme. Das 36 fotos tiradas, 35 saíram completamente em branco. Apenas uma se formou, justamente a da maca. No entanto, nela não havia ninguém. Apenas o corredor vazio. No reflexo metálico de uma bandeja, entretanto, via-se um rosto difuso, sem traços, como se a pele fosse uma superfície lisa. Décadas depois, investigadores compararam o relato de Carlos com o de outros exploradores. 3 pessoas diferentes afirmaram ter visto o mesmo homem coberto por ataduras, sempre repetindo a mesma frase: "O corredor é para quem não sabe para onde ir." Em todas as ocasiões, a aparição ocorreu exatamente às 3h07 da madrugada. Pesquisadores do grupo Fenômenos de Limite revisaram o prontuário antigo e descobriram que o último paciente registrado antes do incêndio não possuía nome, apenas o número 134. O documento o descrevia como vítima de queimaduras extensas, internado na ala norte. Mas havia um detalhe que ninguém conseguiu explicar. O espaço reservado para a fotografia do paciente estava riscado por dentro, como se alguém tivesse raspado a imagem do papel. Os investigadores voltaram ao hospital e tentaram encontrar o leito correspondente. Na ala norte, havia uma maca isolada coberta de poeira, e ao lado dela, uma placa quebrada com a inscrição: "Paciente 134. No ferro enferrujado, as marcas das mãos pareciam recentes. Um dos membros da equipe se aproximou para tocar o lençol. No instante em que o fez, a câmera do grupo travou e gravou apenas 1 segundo de vídeo, suficiente para registrar o movimento de algo se levantando. A fita termina com o som de um bip contínuo e uma voz abafada dizendo: "O tratamento não acabou." A maca, quando revisitada no dia seguinte, estava novamente vazia, mas o lençol havia mudado. Estava limpo. O sistema de comunicação interna do Hospital Santa Amélia foi completamente desativado em 1988. Todos os fios foram retirados e os painéis de controle desmontados. Ainda assim, há relatos de que, nas madrugadas frias, os antigos interfones instalados nos corredores voltam a emitir sons. Primeiro um chiado leve, semelhante à estática, depois um sussurro quase humano, vozes que parecem repetir conversas médicas antigas, chamadas por nomes que ninguém reconhece. O primeiro registro moderno desse fenômeno ocorreu em 2009, quando 2 eletricistas contratados pela prefeitura foram avaliar o risco de desabamento do prédio. Um deles, Rogério Pires, afirmou ter escutado seu nome ser chamado através de um interfone coberto de poeira, mesmo sem energia no local. Ele descreveu a voz como feminina e calma, pronunciando cada sílaba com uma cadência estranhamente familiar. O segundo técnico, ao tentar remover o aparelho da parede, ouviu o mesmo som, uma respiração seguida por uma frase curta: "Fique na linha." O áudio foi captado pelo gravador que usavam para documentar a vistoria. Quando os peritos ouviram o material mais tarde, notaram algo impossível.
Além da voz, o aparelho emitiu um bip rítmico idêntico ao de um monitor cardíaco. A frequência batia exatamente com o sinal presente nas antigas fitas de vigilância do hospital. Intrigado, um dos engenheiros de som que analisou o caso, Paulo Santoro, decidiu reproduzir o teste em laboratório. Reconectou o interfone a uma fonte de energia controlada e monitorou as variações elétricas. Durante as primeiras horas, nada aconteceu. Mas às 3h07 o sistema ligou sozinho. Uma voz masculina preencheu o ambiente, fraca, mas clara. Atendimento na sala 9. Paciente 134 está acordado. O equipamento gravou o som, embora o fio de entrada não tivesse conexão com nenhuma linha. Santoro interrompeu a gravação, mas o áudio continuou, vindo de um canal inexistente. Quando desligou o disjuntor, a voz cessou abruptamente. No dia seguinte, ao revisar a fita, percebeu outro detalhe. A voz que pedia atendimento repetia palavras em sequência, mas cada vez mais próximas, como se aproximasse do microfone a cada nova chamada. No último registro, a voz diz apenas: "Já estou aqui." A gravação termina com um som de passos ecoando no fundo. Desde então, caçadores de fenômenos paranormais voltaram ao Santa Amélia com o objetivo de gravar os interfones. Em quase todas as sessões, os ruídos retornam, sempre entre as 3 e 3h15 da manhã. O padrão permanece o mesmo. Primeiro o chiado, depois uma frase isolada. Às vezes um nome, outras um simples alô. Em uma das últimas investigações, em 2021, a gravação captou algo novo, uma voz diferente das anteriores, mais grave, arrastada, como se viesse de dentro do metal. Ao ser ampliado, o som revelou algo que ninguém esperava. Entre os ruídos de fundo, havia um nome sussurrado com clareza absoluta. O nome do investigador que estava gravando. O mesmo homem, ao ouvir o áudio no fone de ouvido, desmaiou instantaneamente. Disse ter ouvido a voz bem atrás de si, e não no equipamento. Desde então, nunca mais voltou ao prédio. Outros que ouviram a mesma gravação relatam um efeito colateral peculiar. Por dias, afirmam escutar o som de um interfone tocando mesmo longe do hospital, geralmente às 3h07 da manhã. E quando atendem, a linha está muda. Mas alguém respira do outro lado. O telefone da antiga recepção do Hospital Santa Amélia ainda está lá. Enferrujado, coberto por teias de aranha, mas intacto. Nenhum fio o conecta a rede alguma. E mesmo assim, segundo os relatórios da prefeitura, ele toca, sempre no mesmo horário. Às 3h07 da madrugada, o som metálico ressoa por todo o corredor, reverberando pelas paredes como se o prédio inteiro atendesse junto. A primeira ocorrência registrada foi em 1995, quando uma patrulha da Guarda Municipal ouviu o toque durante uma ronda. Achando que algum invasor estivesse usando o local, os agentes entraram e seguiram o som até a recepção. Lá, o telefone estava sobre o balcão, o gancho coberto de poeira. Quando um deles o levantou, o toque cessou. Mas, por alguns segundos, uma voz feminina foi ouvida do outro lado da linha. "Obrigada por atender." A gravação do rádio da patrulha registrou o som com nitidez. O mais perturbador é que o áudio foi analisado por peritos e mostrou interferência de linha, algo impossível, já que o número do hospital havia sido cancelado anos antes. Em 2008, uma equipe de telecomunicações realizou testes para verificar se o aparelho ainda possuía alguma atividade elétrica. O resultado foi inconclusivo. No momento exato em que o relógio marcava 3h07, o equipamento registrou um pulso de energia, seguido de um sinal contínuo idêntico ao de uma chamada telefônica em andamento. A linha, teoricamente morta, estava ocupada. Os técnicos rastrearam a origem e descobriram algo impossível. O número que fazia a chamada era o mesmo do próprio hospital. Uma ligação de dentro para dentro. O relatório oficial foi arquivado sem explicações. Mas nos bastidores, um dos engenheiros, Marcos Azevedo, deixou uma nota escrita à mão. A ligação nunca termina. Só muda quem atende. Anos mais tarde, um investigador independente tentou repetir o experimento.
Ele filmou o momento em que o telefone tocava e decidiu atender. O vídeo mostra o homem dizendo um simples alô. Segue-se silêncio, e então o som de estática crescente. No final, antes da gravação cortar, ouve-se uma voz baixa e infantil, quase um sussurro. Pai! O vídeo viralizou em fóruns especializados. Alguns afirmaram que o áudio era falso, outros que se tratava de um padrão de interferência. No entanto, algo chamou a atenção dos analistas. No reflexo do vidro que protegia o balcão, era possível ver o investigador segurando o telefone. Mas ao fundo outra figura, imóvel de pé, segurando um fone idêntico, o observava em silêncio. Ninguém conseguiu identificar o rosto, mas a imagem mostrava algo ainda mais sinistro. A segunda figura aparecia no reflexo antes do homem erguer o telefone. Desde então, os exploradores que entram no Santa Amélia afirmam ouvir o mesmo toque, repetindo-se em intervalos irregulares, como se alguém tentasse completar uma ligação que jamais será atendida. Os poucos que cederam à curiosidade e atenderam dizem que após o primeiro toque, uma respiração lenta se mistura à estática e uma frase se repete, com voz humana, mas distante. Você voltou para a linha. A gravação termina sempre com o mesmo som. Um bip, depois silêncio absoluto. E logo em seguida, o telefone toca novamente. A sala de terapia eletroconvulsiva ficava no subsolo do Santa Amélia, próxima à ala psiquiátrica. Oficialmente, o setor foi desativado em 1985, 2 anos antes do incêndio. Mas quando um grupo de documentaristas explorou o prédio em 2017, encontrou a porta trancada com correntes recentes, o que sugeria que alguém ainda a visitava. O cadeado foi quebrado e a equipe entrou com câmeras. O que registraram jamais foi exibido na íntegra. O ambiente estava intacto, como se o tempo tivesse parado no instante exato da última sessão. Havia 2 macas metálicas, uma cadeira reclinável e uma fileira de eletrodos ainda conectados a um painel antigo, com botões marcados por etiquetas desbotadas. Carga 1, carga 2, emergência. Sobre uma das mesas, prontuários amarelados descreviam pacientes com comportamento pós-traumático anômalo, tratados sob ordens diretas do Dr. Álvaro Mendes, o mesmo diretor do hospital desaparecido após o incêndio. Mas o mais assustador foi o som. Assim que o grupo ligou os holofotes, um zumbido começou a vibrar pelos cabos. Nenhum gerador estava ativo e os fios corroídos não poderiam conduzir energia. Ainda assim, o painel acendeu e o relógio de contagem regressiva começou a funcionar, zerando em 03/07. No vídeo, uma das investigadoras tenta desligar o equipamento, mas uma voz surge de um antigo alto-falante fixado à parede. É masculina, calma e diz: "A dor é o que os mantém acordados." Todos congelam. O áudio continua, repetindo a frase mais 2 vezes, até que o zumbido se transforma em algo parecido com respiração. A gravação mostra o momento em que as lâmpadas piscam e um estalo metálico ecoa, como se a descarga tivesse sido ativada. O cheiro de ozônio toma o ar. A câmera cai no chão e capta os minutos seguintes de forma irregular. Uma das investigadoras murmura que sente formigamento nas mãos. Outra, que ouve um bip rítmico vindo de algum ponto acima delas. Mas não há monitores nem luzes acesas. Quando finalmente saem, a equipe percebe que o relógio do painel havia parado exatamente às 3:07, o mesmo horário registrado em todos os fenômenos do hospital. Análises posteriores mostram que, durante o vídeo, uma interferência elétrica atravessa o som, formando ondas periódicas idênticas às de um eletrocardiograma humano. No momento em que a voz fala pela terceira vez, a frequência do sinal coincide com 72 batimentos por minuto, um coração em repouso. 2 dias depois, o equipamento usado para filmar apresentou falhas permanentes. O técnico responsável pela recuperação de dados descreveu ter ouvido ruídos de descargas elétricas dentro do próprio computador. O áudio extraído exibe uma sequência breve: respiração, um estalo e uma voz sussurrando baixinho: "Não desligue."
A equipe desfez-se logo após o evento. Nenhum deles aceitou dar entrevista, exceto a coordenadora, Helena Duarte, que desapareceu meses depois. Seu diário pessoal foi encontrado em 2020, com apenas uma anotação legível. O painel acendeu sozinho de novo. As máquinas querem continuar o tratamento. O subsolo do Santa Amélia está hoje completamente selado, mas guardas noturnos garantem que, nas madrugadas de 3 de julho, o som das máquinas volta a vibrar sob o chão, sempre por 3 minutos e 7 segundos. A ala psiquiátrica do Santa Amélia é o ponto mais temido do hospital. O corredor que leva até ela é estreito e sem janelas, forrado por azulejos rachados que parecem absorver a luz. Foi ali que, segundo antigos relatórios, ficavam os pacientes considerados irrecuperáveis. Quando os bombeiros entraram após o incêndio de 1987, encontraram a ala parcialmente intacta, mas com uma cela lacrada por chapas metálicas e parafusos soldados. Nenhum registro explica quem estava lá dentro, apenas uma anotação riscada. Paciente 134, isolamento total. Em 2019, uma equipe de peritos estruturais entrou para avaliar o risco de colapso do prédio. Um dos engenheiros, Pedro Gouveia, notou que a parede da cela possuía variações de temperatura mais altas do que as demais. Curioso, aproximou o termovisor e percebeu algo inquietante. Uma forma humana delineada sob o concreto, como se alguém estivesse em pé do outro lado. A marca pulsava em intervalos regulares, lembrando o ritmo de uma respiração. Pedro acreditou tratar-se de interferência do equipamento e encostou a mão na parede. O calor era real. O concreto vibrava, emitindo um som baixo, quase um zumbido. No relatório, ele descreve: a sensação era de tocar algo vivo. Sem autorização, o engenheiro retornou dias depois com um martelo para tentar remover parte do reboco. Ao atingir a parede, ouviu um som metálico oco. Gravou o áudio e enviou ao laboratório da universidade. A análise revelou que o som não era de metal comum, mas de uma liga ferromagnética misturada a componentes de chumbo e ferro cirúrgico, algo usado na blindagem de equipamentos hospitalares nos anos 70. Enquanto gravava, um ruído foi captado no fundo. Uma voz baixa, quase indistinguível, repetindo uma sequência de palavras. Quando desacelerado, o áudio revelou a frase: "Não me deixem dormir." Pedro nunca finalizou o laudo. Desapareceu antes da entrega. A cela foi reaberta oficialmente em 2021, durante uma investigação jornalística que teve apoio da prefeitura. O portão, coberto de ferrugem, exigiu maçarico para ser cortado. Dentro havia apenas uma maca, um travesseiro queimado e um símbolo gravado na parede. O número 134, cercado por riscos e traços circulares. No centro da cela, uma marca de corpo humano impregnada no colchão, como se o tecido tivesse absorvido uma sombra. As câmeras do grupo registraram um momento em que o microfone começou a captar sons de batimentos cardíacos, sem origem visível. A frequência do ruído variava conforme alguém se aproximava da maca e cessava assim que se afastavam. O líder da equipe comentou que o ar dentro do cômodo parecia mais denso e que a respiração se tornava difícil, como se o ambiente reagisse à presença deles. Na parede, junto à inscrição 134, havia uma frase escrita em tinta escura, quase apagada: "Acordado desde 3 de julho." Um dos repórteres, tentando brincar para aliviar a tensão, perguntou em voz alta: "Desde 1987?" A resposta veio segundos depois, através do microfone. Uma voz rouca, distante, respondeu com clareza: "Desde sempre." O áudio foi analisado e confirmado como autêntico. O som veio do interior da cela, de um ponto vazio. Hoje, ninguém se aproxima daquela parede. Guardas afirmam ouvir arranhões vindo de dentro, principalmente quando o relógio marca 3:07, e às vezes um som mais leve, o barulho de alguém puxando o ar para respirar. Durante décadas, o nome do diretor do Hospital Santa Amélia constou em todos os relatórios como Dr. Álvaro Mendes. Contudo, ao cruzar os arquivos públicos, os investigadores perceberam
que nenhum registro civil correspondia a esse nome. Não havia certidão de nascimento, registro profissional, diploma, nada. Era como se o médico jamais tivesse existido fora do hospital. Em 2020, uma caixa de negativos fotográficos foi descoberta nos porões da Secretaria de Saúde, rotulada como Santa Amélia, Corpo Clínico, 1948-1987. As imagens mostravam retratos de médicos e enfermeiros ao longo das décadas. Em todas as fotos de equipe, um mesmo homem aparece ao fundo, alto, magro, com jaleco escuro e olhar direto para a câmera. A cada ano, o restante da equipe mudava, envelhecia, mas ele não. Apenas sua expressão se tornava mais rígida, mais ciente. No verso de uma das fotos, datada de 1987, o último ano de funcionamento do hospital, uma anotação a lápis dizia: Corredor 0307, paciente acordado. Quando a imagem foi ampliada digitalmente, detalhes sombrios emergiram. No bolso do jaleco, o crachá trazia o nome Dr. Álvaro Mendes, mas logo abaixo havia um número de identificação: 0307 3034, o mesmo da cela descoberta na ala psiquiátrica. Jornalistas tentaram localizar descendentes, colegas ou alunos. Nada. Nem mesmo o Conselho Regional de Medicina tinha registro de um profissional com esse nome. A teoria mais aceita passou a ser que Álvaro Mendes era um pseudônimo coletivo usado por diferentes diretores ao longo dos anos. Mas um dado derrubou essa hipótese: as impressões digitais. Em um dos prontuários antigos, foi encontrado um formulário de assinatura com marcas nítidas de dedos. As mesmas impressões apareciam idênticas em documentos separados por quase 40 anos. O mais intrigante é que todos os testemunhos sobre ele convergem em um único detalhe. Médicos aposentados e ex-enfermeiros descrevem que o Dr. Álvaro tinha uma presença silenciosa e autoritária. Raramente falava, mas parecia saber o que estava acontecendo em todas as alas. Um funcionário afirmou que o via sempre de madrugada, caminhando pelo corredor principal com uma prancheta nas mãos. Outro relatou que, após o incêndio, jurou ter visto o mesmo homem observando de uma janela, enquanto as chamas consumiam o prédio. Em 2015, uma filmagem feita por caçadores de mistérios captou o que muitos acreditam ser o fantasma do médico. Durante uma varredura noturna, uma silhueta surgiu refletida em um vidro. Um homem de jaleco escuro, parado no meio do corredor, olhando diretamente para a câmera. O vídeo foi estudado quadro a quadro e os peritos identificaram algo arrepiante. O reflexo estava voltado para a lente, mas o corpo da figura não. O tempo exato da gravação: 3h07 da manhã. Meses depois, um pesquisador encontrou uma carta endereçada ao Dr. Álvaro Mendes em meio a papéis antigos. O remetente era uma paciente, assinando apenas como JR, as mesmas iniciais da enfermeira Joana Ribeiro. O texto dizia: Doutor, eles ainda estão acordados, e o senhor também. O documento foi autenticado, e no canto inferior havia uma assinatura inconfundível, escrita com caligrafia firme: A. Mendes, 0307. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, mas em todos os relatórios de aparições há uma constante, uma sombra masculina, de jaleco escuro, sempre parada no mesmo ponto do corredor. E quem passa por ela jura sentir o cheiro de éter e ferro. O fenômeno mais antigo e persistente do Hospital Santa Amélia continua sendo o som dos passos. Nenhuma gravação consegue explicá-lo e nenhuma análise acústica o reproduz. O que torna o evento tão perturbador é sua regularidade. Toda madrugada, às 3h07, o eco metálico começa, percorrendo o corredor central como uma marcha invisível. O ritmo é sempre o mesmo: 2 passos lentos, uma pausa curta e depois 2 passos novamente. No início, acreditava-se tratar apenas de reverberação causada pelo vento atravessando as passagens do prédio. Mas os microfones instalados pelos investigadores mostraram algo impossível. O som não se desloca de forma linear. Ele repete o movimento de quem o escuta. Se alguém entra no corredor e dá um passo,
Há um segundo passo idêntico, mas ligeiramente atrasado. E quando a pessoa para, o som também para, como se o corredor estivesse aprendendo a imitá-la. O físico Eduardo Nunes, especialista em ressonância acústica, foi um dos que tentou medir o fenômeno. Instalou sensores de ultrassom e um equipamento de eco tempo real. Os dados revelaram que o som refletido não era uma cópia do original, mas uma emissão autônoma, gerada de um ponto dentro do próprio corredor. Em outras palavras, o eco não vinha de volta, vinha de frente. Durante o experimento, o pesquisador caminhou sozinho, gravando cada passo. Aos 3 minutos de gravação, o sistema apresentou falha elétrica. As luzes de emergência piscavam, e um ruído semelhante a uma batida cardíaca surgiu nos fones de ouvido. Eduardo descreveu a sensação de que o corredor o absorvia, pois cada passo que dava parecia ser devolvido mais próximo, até que não havia distinção entre o som dele e o daquilo que o acompanhava. O registro foi interrompido quando o gravador captou uma voz quase imperceptível, misturada aos ecos dos passos. Uma voz que repetia o ritmo, mas pronunciava palavras entre as batidas. Quando o áudio foi desacelerado, a mensagem se tornou clara. Agora somos um. O arquivo parou nesse ponto, e o pesquisador nunca mais retornou ao local. Depois desse evento, outros grupos tentaram reproduzir o experimento. O padrão sempre se repetia. Os sons dos passos começavam idênticos, mas aos poucos perdiam a sincronia. O segundo som tornava-se mais rápido, mais impaciente, como se quem o produzisse estivesse tentando alcançar o visitante. Em alguns momentos, o som deixava de vir de trás e passava a vir da frente. Os sensores térmicos usados em 2022 detectaram variações de calor que se moviam em sincronia com o áudio. Uma segunda presença invisível parecia acompanhar o deslocamento do som. No pico das leituras, o corredor inteiro apresentava a temperatura 2 graus mais alta do que o restante do prédio, como se algo vivo estivesse ali. Os pesquisadores desistiram após o último teste. Um deles, ao retirar o equipamento, ouviu claramente uma voz baixa sussurrando atrás de si: "Não pare agora." A gravação de ambiente confirmou a presença da frase, e por 2 segundos, uma frequência de 72 batimentos por minuto ecoou, o mesmo pulso cardíaco registrado na sala de eletrochoque. O hospital foi selado novamente. Porém, moradores afirmam que, desde então, o som dos passos tornou-se mais alto, mais próximo. E em noites sem vento, é possível ouvir 2 pares distintos. Um pesado, o outro leve, como se uma criança caminhasse junto. O pequeno gravador cassete encontrado na recepção do Santa Amélia se tornou peça central de uma investigação que ninguém quis continuar. O aparelho, um modelo japonês dos anos 80, foi recolhido por uma equipe da polícia científica durante a última vistoria do prédio. Estava em perfeito estado, com pilhas antigas ainda no compartimento. Quando os técnicos o acionaram, o motor girou normalmente e uma fita já posicionada começou a rodar. A gravação tinha 3 minutos e 7 segundos de duração. Começava com o ruído ambiente, vento, goteiras e passos distantes, seguido de uma respiração ritmada. Aos 47 segundos, uma voz masculina, tensa, sussurra algo que parece ser: "Estou testando. Alguém me ouve?" O som é engolido por estática e uma segunda voz feminina responde de forma quase simultânea: "Sim, mas não desligue." O áudio continua até que o som dos passos passa a vir de 2 direções e o bip familiar de um monitor cardíaco surge ao fundo. No segundo minuto, há um chiado mais intenso e um estalo elétrico. Em seguida, a fita registra o barulho de um objeto metálico caindo no chão, o que os peritos acreditam ser o próprio gravador. A partir desse ponto, o ruído se transforma em uma sequência pulsante que se assemelha a um batimento humano. Mas o detalhe mais perturbador é que, mesmo após a fita terminar, o aparelho não parava de gravar. As pilhas foram retiradas e, ainda assim, o motor continuava girando, produzindo uma faixa de som que ninguém conseguiu explicar. Quando a fita foi rebobinada, percebeu-se que o tempo total havia aumentado em quase 1 minuto. Ao reproduzir novamente, o trecho extra revelou algo novo.
o som de alguém respirando bem próximo ao microfone e, ao fundo, um murmúrio quase inaudível, repetindo a mesma frase em sequência: saia antes da 10ª. As análises mostraram que a voz masculina original e a voz que diz a frase são da mesma pessoa. Nos dias seguintes, o gravador foi armazenado em um cofre da delegacia. Porém, os policiais começaram a relatar um zumbido constante vindo de dentro do armário, principalmente nas madrugadas. Um deles, curioso, decidiu ouvir o conteúdo novamente. O áudio agora estava diferente. A respiração era mais rápida e a voz feminina parecia dizer algo em outro idioma. No final, uma frase em português: já passou da 10ª. O agente desligou o gravador, mas o som continuou. O chiado parecia vir de dentro das paredes da delegacia. 3 dias depois, o aparelho desapareceu. Anos depois, uma cópia digital do áudio original apareceu misteriosamente em fóruns de investigação. Especialistas que tentaram reproduzir o som em fones de ouvido relataram tontura e dor de cabeça. Outros afirmaram ouvir vozes adicionais no fundo, chamando seus nomes em tons quase sussurrados. Um engenheiro de som descobriu um padrão. Quando o áudio é convertido em imagem espectrográfica, forma-se a silhueta de um corredor, com uma sequência de 9 portas e um espaço vazio onde deveria estar a 10ª. Desde então, caçadores de mistérios evitam reproduzir a gravação por completo. Aqueles que o fizeram dizem que, no segundo final, o som muda e parece ecoar do próprio ambiente onde estão. E o que se ouve, com nitidez, é o clique de uma nova gravação começando. Ninguém sabia da existência de uma 10ª porta no corredor principal do Hospital Santa Amélia, até que ela simplesmente apareceu. Foi em 2022, quando uma equipe de engenheiros civis voltou ao prédio para avaliar se ainda havia estrutura a ser reaproveitada. O grupo, liderado por Vera Lemos, mapeava o corredor com scanners a laser quando o software indicou uma anomalia, um espaço retangular, invisível a olho nu no final do trajeto. O corredor, que sempre terminara em uma parede sólida, mostrava agora uma fenda perfeitamente alinhada ao eixo central do prédio. Intrigados, decidiram inspecionar o local. Sob a poeira e o reboco, havia o contorno de uma porta embutida, sem maçaneta, com a madeira ainda intacta. O detalhe mais inquietante era o material da moldura: ferro cirúrgico, o mesmo usado em antigas salas de operação. Gravado na parte superior, em letras quase apagadas, lia-se 0307. Vera registrou o achado em vídeo. Enquanto descrevia o formato da estrutura, o microfone captou um ruído agudo, como interferência elétrica, seguido de um som que lembrava um batimento cardíaco distante. Às 3h07 da manhã, a câmera começou a tremer sozinha e, no instante seguinte, a porta simplesmente existia. As imagens mostram a madeira agora sólida, com uma maçaneta de bronze polido refletindo a luz da lanterna. Os técnicos tentaram abrir, mas ela não cedia. Foi então que perceberam um som vindo de dentro. Um bip rítmico constante, idêntico ao dos antigos monitores hospitalares. A temperatura do corredor caiu abruptamente. Um dos engenheiros encostou o ouvido na superfície e jurou ter ouvido pessoas conversando do outro lado. O que mais o perturbou foi reconhecer palavras em português, vozes de enfermeiras, passos, o tilintar de instrumentos, tudo como se o hospital ainda estivesse funcionando. Vera, convencida de que poderia se tratar de um espaço oculto pela reforma de 1987, tentou girar a maçaneta novamente. O metal estava frio, mas cedeu facilmente e a porta se abriu. A câmera gravou a escuridão total por alguns segundos, até que uma luz intensa invadiu o corredor. Do outro lado não havia ruínas. Havia um hospital em pleno funcionamento. Paredes brancas cheirando a éter, lâmpadas fluorescentes e o som de conversas distantes. A equipe acreditou estar diante de uma ilusão ou alucinação coletiva. Mas o vídeo mostra detalhes impossíveis. Pacientes deitados, enfermeiras circulando e, ao fundo, um homem de jaleco escuro segurando uma prancheta. Ele caminha devagar em direção à câmera, enquanto o bip de fundo acelera. Vera, assustada, tenta recuar, mas a gravação distorce
O som inverte-se e o homem para diante da porta, olhando diretamente para a lente. Em seus olhos, o reflexo de algo ardendo em chamas. O vídeo termina abruptamente, com o som da porta batendo e o eco metálico do trinco se fechando. Quando os resgatistas chegaram, o corredor estava como sempre fora. Uma parede sólida. Nenhum sinal da equipe. 3 semanas depois, o vídeo foi enviado anonimamente para a imprensa. Na última cena, antes da gravação cortar, há um frame único que só pode ser visto em pausa. Uma placa de identificação sobre uma maca, com letras vermelhas e frescas, como recém-escritas. Paciente Vera Lemos, 0307. Após o desaparecimento da equipe de Vera Lemos, o governo ordenou o lacre definitivo do Hospital Santa Amélia. Nenhum acesso seria mais permitido e o prédio passaria por demolição controlada. No entanto, antes que os explosivos fossem instalados, os operários começaram a relatar algo perturbador. Durante as inspeções noturnas, ouviam sons de funcionamento vindos de dentro do hospital, o ronco de máquinas, passos apressados, vozes chamando por atendimento. O mais estranho é que todos os relógios da obra paravam exatamente às 3h07. O supervisor da equipe, Antônio Valença, decidiu entrar com uma câmera de inspeção térmica. O equipamento mostrou o que parecia ser calor humano circulando pelos corredores, dezenas de pontos se movendo em perfeita sincronia. As imagens se tornaram mais nítidas à medida que ele se aproximava da antiga recepção. Lá, a temperatura era estável, o ar fresco e o ambiente limpo. As paredes não tinham rachaduras e as lâmpadas, antes queimadas, brilhavam intensamente. O vídeo, recuperado depois, mostra Valença caminhando até o corredor principal. Cada passo ecoava de volta, acompanhado por outro, idêntico, ligeiramente atrasado. As portas antes enferrujadas estavam abertas. De dentro delas saíam murmúrios, o som de papéis sendo virados, o clique de canetas, o bip ritmado de monitores. O hospital parecia ter voltado à vida. No meio do corredor, ele encontra uma enfermeira de jaleco branco, de costas, empurrando uma maca. Ela para, vira-se lentamente e pergunta com voz serena: "Está perdido, doutor?" Valença não responde. O rosto dela é pálido e há uma sombra escura sob os olhos. A câmera registra um reflexo metálico ao redor do pescoço, um crachá com o nome Joana Ribeiro. Atrás dela, mais figuras começam a surgir, pacientes caminhando, enfermeiros apressados, o som de conversas normais, como em qualquer hospital em atividade. Mas há algo errado. Todos os relógios de parede marcam 3h07 e as falas parecem se repetir em ciclos curtos, como uma gravação antiga. Valença tenta recuar, mas o corredor se estende. A luz das lâmpadas pisca. Ele corre, e o som dos passos o persegue, multiplicando-se. De repente, uma porta se abre à sua frente, revelando uma sala cirúrgica impecável. No centro, um homem de jaleco escuro, o mesmo visto em fotos antigas, observa uma prancheta. Ele levanta o olhar e sorri. "Seja bem-vindo, doutor. Seu turno começa agora." A câmera cai no chão, virada para o teto. Vê-se o rosto de Valença sendo coberto por uma máscara de oxigênio. Um bip começa a soar, constante. O vídeo termina quando o som acelera e uma luz intensa invade a lente. Dias depois, quando os operários voltaram para remover os equipamentos, o hospital estava vazio novamente. Nenhum sinal do supervisor. As gravações, recuperadas do cartão de memória, mostravam apenas ruínas, paredes queimadas e corredores cobertos de pó. Mas, no áudio de fundo, o som de um monitor cardíaco ainda pulsava. Firme, regular. Na última cena, alguém invisível sussurra perto do microfone. A linha voltou. Após esse incidente, a demolição foi cancelada. A justificativa oficial fala em instabilidade estrutural, mas documentos internos do Ministério da Saúde apontam outro motivo. Uma frase, escrita em letras vermelhas na capa do relatório, resume o medo que mantém o prédio de pé até hoje. O hospital ainda está funcionando. Depois do desaparecimento de Valença,
nenhuma equipe técnica voltou ao Santa Amélia. O prédio foi oficialmente interditado e o acesso proibido. Mas a proibição apenas aumentou o fascínio. Exploradores começaram a cercar o local, tentando entrar pelas frestas do muro. Um deles, o jovem cineasta Caio Bastos, conseguiu. E o vídeo que gravou, divulgado meses depois em fóruns obscuros, é considerado o último registro conhecido de dentro do hospital. A gravação começa com ele cruzando o portão enferrujado. O ar está pesado e o vento parece vibrar. A lanterna ilumina o corredor principal e, diferente de outras vezes, há algo novo. As paredes estão limpas. Não há rachaduras nem poeira. No chão, marcas de rodinhas de macas recentes. O som ambiente é quase imperceptível, até que um ruído surge. Passos. Lentamente, idênticos aos seus, mas vindos do outro lado. Caio segue adiante, o fôlego acelerado. Cada movimento seu é acompanhado pelo eco, até que a lanterna pisca. O corredor se estende, mais longo do que deveria, e no fundo há uma porta iluminada. Ele comenta, em voz baixa, que deve ser a famosa 10ª porta. O relógio da câmera marca 3:06. Quando ele chega perto, o som muda. Não são mais ecos, são respirações. Profundas, regulares, como se alguém estivesse de pé, logo atrás da porta. O ar vibra e o bip de um monitor começa, lento, cadenciado. Caio tenta abrir, mas a maçaneta está fria demais para tocar. Ele coloca a mão sobre o metal e sussurra: "Tem alguém aí?" A resposta vem em forma de um toque. Um único toque, seco, vindo de dentro. A câmera balança. Ele dá um passo atrás. O chão range e o bip acelera. Quando o som atinge o ritmo de um coração em pânico, a porta se abre sozinha. A luz é intensa demais e a imagem estoura. Por alguns segundos, tudo é branco. Quando a lente se ajusta, o que se vê é um corredor idêntico ao anterior, limpo, iluminado, cheio de movimento. Enfermeiras passam, pacientes conversam e, ao fundo, o relógio de parede marca 3:07. Caio, ofegante, entra e filma o ambiente. Um homem de jaleco escuro se aproxima. Não fala nada, apenas aponta para o chão. A câmera desce lentamente e o jovem vê algo que o faz tremer. No piso há pegadas marcadas de sangue, exatamente no mesmo padrão que os passos que ele vinha ouvindo. 2 pegadas lado a lado e um intervalo de silêncio. Ele ergue a lente, mas o homem de jaleco desapareceu. O vídeo entra em estática por alguns segundos, depois retorna. Caio está parado no meio do corredor, olhando para a própria câmera. Ele tenta falar, mas a voz falha. Um som metálico começa a se repetir ao fundo, o mesmo de um telefone tocando. Ele vira na direção do som e anda. A luz pisca e, por um instante, vê-se algo atrás dele. Uma figura coberta por ataduras, empurrando uma maca. Quando o toque do telefone cessa, Caio se volta e diz: "O corredor não acaba." O bip de monitor retorna mais rápido. Ele começa a correr, mas o corredor se dobra sobre si mesmo, reaparecendo igual, sem saída. O vídeo termina com o som de uma porta batendo e o último frame mostrando a câmera caindo. O relógio na tela marca 3:07. Dias depois, a polícia encontrou o equipamento do cineasta dentro do hospital, mas não seu corpo. No visor da câmera, uma única mensagem piscava, como se gravada em código binário: 030703070307. E o áudio de fundo, quando reproduzido em volume máximo, revela o que parece ser uma voz masculina, fria e distante, sussurrando: "Agora é a sua vez de dar o último passo." O relatório final sobre o Hospital Santa Amélia jamais foi publicado oficialmente. O documento, classificado como confidencial, circulou apenas entre poucos membros da Secretaria de Saúde e do Ministério Público. Era curto, mas meticuloso, uma tentativa de dar sentido ao que se tornou o caso mais enigmático da história urbana do país. O texto começa com uma linha seca, quase burocrática. O Hospital Santa Amélia nunca foi desativado, apenas mudou de frequência. Segundo o relatório, as investigações indicaram que em algum momento entre 3 e 4 de julho de 1987,
ocorreu uma falha no sistema elétrico principal. O disjuntor central travou e produziu um surto eletromagnético que teria fragmentado a rede de energia local, criando o que os técnicos chamaram de circuito retroativo, um fenômeno em que um sistema fechado continua funcionando sem fonte externa de energia, sustentado apenas por ressonância interna. Mas os especialistas logo perceberam que a anomalia não era apenas física, era temporal. O hospital inteiro parecia operar dentro desse circuito, repetindo indefinidamente os últimos instantes de sua existência. Câmeras, gravadores, rádios e até os próprios sons do ambiente estavam presos em uma linha que nunca terminava. O incêndio, as vozes, os passos, tudo se reiniciava. O trecho mais desconcertante do relatório descreve o resultado de uma análise acústica feita por cientistas independentes. Ao comparar os sons captados ao longo de 30 anos, desde as primeiras fitas até as gravações mais recentes, descobriram algo alarmante. As vozes mudavam, tornavam-se mais nítidas, mais próximas, mais conscientes. E nos últimos registros, chamavam os investigadores pelos próprios nomes. Uma teoria não oficial, assinada anonimamente dentro do documento, propõe que o corredor central do Santa Amélia não é apenas parte de uma construção. Seria um canal de retorno, um espaço em que a consciência humana, ao morrer, permanece reverberando. O eco não seria um som, mas uma presença tentando se manter viva. As últimas páginas do relatório contêm transcrições de gravações recentes, feitas por drones enviados ao interior do prédio antes de seu selamento. O áudio é abafado, mas inteligível. Primeiramente, ouve-se o som de um monitor cardíaco. Em seguida, uma voz feminina, calma e distante, dizendo: "O tratamento continua." Depois, o ruído de um telefone tocando e uma segunda voz, masculina, familiar, com entonação precisa. Sussurra: "Se você está ouvindo, não venha sozinho." A gravação termina com um silêncio prolongado, até que um último som surge, profundo e metálico, o eco de um único passo. O relatório encerra com uma observação final, datada de 3 de julho de 2023, exatos 36 anos após o incêndio. Às 3h07 da madrugada, as luzes do prédio reacenderam por 187 segundos. Durante esse tempo, todos os sensores registraram sinais vitais humanos vindos do interior. A energia estava desligada. A assinatura no rodapé está ilegível, borrada por umidade. Apenas uma palavra permanece nítida, escrita em tinta escura no canto inferior da folha: "Acordados." Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te assustou ou te lembrou de alguma história, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.